Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, idealizado pela Fundação Baldino do Amaral, realizado pela TV Com e pela TV Jornal Cruzeiro do Sul. Recebemos hoje o Dr. Paulo Renato Canineu, geriatra. Muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Paula. Eu agradeço essa oportunidade porque falar em saúde fala-se de vida, fala-se de qualidade de vida. Então é essa razão que a gente vive e veio hoje aqui e está à disposição. Hoje nós vamos falar, o nosso tema será sobre o Alzheimer. Porque você sabe que no Brasil existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. E aproximadamente 6 a 7% dessas pessoas sofrem ou estão se manifestando com o que antigamente chamávamos de mal de Alzheimer. Para falar sobre esse tema, o Dr. Paulo Canineu vai explicar já de início por que não se chama mais, não é correto mais se falar o mal de Alzheimer. Dr. Paulo. Essa denominação de mal de Alzheimer é universal. No entanto, a gente tem tentado mudar a mente para uma nova conceituação de se falar em doença de Alzheimer. Por que não mais mal e sim doença? Embora a doença de Alzheimer ainda não tenha cura, nós ainda não temos medicação, intervenção que modifique o curso da doença, mas nós sabemos como que ela desenvolve, da onde ela vem. Daí a razão de não se chamar mais de mal, que é a denominação quando não se sabe a origem de alguma coisa. A doença, como o senhor disse, hoje em dia ainda não se tem a cura. Mas ela se manifesta, o que seria, na verdade, a doença em si do Alzheimer, Dr. Paulo? Em que parte do corpo ela se manifesta? A doença foi descrita em 1906, então são mais de 100 anos de descrição e de experiência. Ela ficou, vamos dizer assim, esquecida, que é a principal característica da doença, até os anos 80, e daí foi redescoberta em função de começar a se perceber muito mais gente envelhecendo e tendo sintomas de esquecimento que comprometiam a qualidade da vida e o desempenho. Então é uma doença de degeneração, a gente fala tecnicamente uma doença neurodegenerativa que acomete o cérebro, inicialmente na região chamada lobos temporais, que é a região que os dois lobos que controlam e são responsáveis pela memória. E depois ela se alastra por todas as outras regiões do cérebro. Então, de início, ela manifesta-se com um comprometimento da memória e mais tarde do comportamento, da funcionalidade, ou seja, do desempenho geral da pessoa. É costume dizer que existem doenças da moda, né, Dr. Paulo? A gente pode dizer que o Alzheimer é uma doença da moda ou vamos dizer, um resultado de que a população está vivendo mais? Olha, as duas coisas podem ocorrer, porque a população vive mais, a longevidade é uma realidade. Basta a gente ver que em 1900, a expectativa de vida no Brasil era de 35 anos, mais ou menos. No ano de 1950, quando eu nasci, era mais ou menos 45 anos. E hoje já ultrapassa os 70 anos de idade, 73. Então, a gente sabe que é uma doença que, embora possa ocorrer antes dos 60 anos, ela é muito mais comum depois dos 60 anos. E quanto mais se vive, mais é a prevalência, mais é a ocorrência da doença. E é da moda no sentido de que, desde do fim do nosso século passado, século XX,
existe uma preocupação maior com o estudo do cérebro. E o envelhecimento cerebral é algo que é um grande desafio. Então, a partir desse momento de se estudar mais especificamente o cérebro, se verificou que o que mais ocorre, talvez, nesses últimos anos, é o acometimento da memória e das funções executivas da pessoa. Doutor Paulo, o senhor estava dizendo que a doença tem mais ou menos uns 100 anos que foi descoberta. Como se deu essa descoberta? A descoberta é realmente interessante. O Dr. Alois Alzheimer era um neuropatologista alemão, mas que prestava serviços numa instituição de longa permanência, um hospital psiquiátrico lá em Frankfurt. E lá, no ano de 1901, foi internada uma senhora que se chamava Augustine D. Por que D? Porque ela não conseguia mais soletrar ou lembrar do seu nome todo, que era Dieter. Então ficou conhecida como a primeira paciente Augustine D. E ele fez a admissão dessa paciente em 1901 com queixas de alterações de memória, alterações de comportamento, alucinações visuais, delírios de perseguição, delírios de ciúmes. E ele acompanhou essa senhora durante pelo menos 2 anos, que foi o tempo que ele permaneceu lá. Durante o dia ele era clínico e à noite ele fazia os estudos histopatológicos nos cérebros humanos de pessoas que morriam e doavam o seu cérebro para estudo. Depois de 1902, 1903, ele fazendo uma carreira brilhante do ponto de vista científico, foi para outros lugares da Alemanha, mas à distância ele continuou seguindo a paciente Augustine. E quando ela faleceu, em abril de 1906, com autorização da família, o seu cérebro foi doado para estudos e ele foi convidado para estudar esse cérebro, ele que a conheceu durante a vida. E ele realmente fez a descrição de todas as alterações que ela apresentava no cérebro, juntamente com as alterações clínicas que ele tinha tudo anotado. E em novembro de 1906, ele apresentou num congresso em Berlim, e realmente a neurociência, que estava crescente, com grandes nomes, tinha uma grande esperança que aquele caso, vamos dizer assim, revolucionasse a ciência neurológica da época. Mas realmente não foi isso que aconteceu, porque foi apresentado um outro caso nesse congresso de doença psicossomática, que foi a vedete. Mas a doença continuou sendo estudada, descrita, e mal sabiam eles que 80 anos, 100 anos depois, a doença seria a vedete como é até agora. Então assim foi descrita a doença numa paciente que na ocasião tinha 51 anos de idade, tinha alterações de memória, de comportamento e da funcionalidade. Essas alterações de memória, de comportamento, são, na verdade, os primeiros sintomas da doença? Como que nós podemos, nós que convivemos com pessoas de mais idade, parentes, tios, avós, pais, como que podemos começar a nos preocupar com algum sintoma? Como que a gente começa a suspeitar de que uma pessoa está sofrendo do mal da doença de Alzheimer? Paula, essa é a melhor pergunta que pode ocorrer, porque realmente queixas de memória ocorrem em qualquer idade. Eu já tenho as minhas. Quando tem a sua idade, então se usa falar que você esquece uma chave, um documento. Ah, a Paula é desligada. Tá. Se já é na minha fase de vida, o Paulo não está desligado, ele está esclerosado. Né? Muda a denominação. Já é o alemão que está chamando. Já é o alemão, né? Então, a primeira ocorrência que deve despertar a atenção são os lapsos de memória, é a memória de curto prazo do que se tomou hoje no café da manhã, o que se jantou ontem, a roupa que eu vesti ontem. Então, estas são as primeiras alterações. No entanto, não é um esquecimento que ocorreu hoje ou no outro dia, mas
é uma sucessão de situações onde começa a se perceber que o indivíduo está ficando esquecido, atrapalhado, principalmente de fatos recentes. Quando isso, e em geral isso é acompanhado de alterações do humor, de sintomas depressivos, de ansiedade, aí a gente pode dizer que o indivíduo tem um comprometimento cognitivo leve, quando se percebe. Mas se ele está funcionando, se ele está dirigindo, se ele está fazendo as compras, se ele está indo ao banco, se ele está achando o caminho de volta e o seu desempenho em casa ou no que ele faz é normal, não é ainda a doença de Alzheimer. Um comprometimento cognitivo leve, essas queixas de memória passam a ser doença quando o indivíduo começa a ter alteração da funcionalidade. Essas queixas, na verdade, atrapalham e ele se torna incapaz de exercer o que ele fazia antes. Aí seria uma fase que a doença já começa a evoluir um pouco mais. Daí o indivíduo já tem a doença e já precisa realmente uma intervenção maior. Na verdade, hoje, quando queixas isso é importante considerar, quando queixas de memória passam a ser muito frequentes, especialmente depois dos 50 anos, 60 anos, é bom passar por uma revisão clínica para ver se isso tem a ver com ansiedade, com cansaço, com falta de sono, com grandes preocupações, que isso pode ocorrer. Ou se já é uma doença em desenvolvimento. E existem exames clínicos? Como que o senhor faz, vamos dizer, em consultório, quando existe uma queixa, a família vai levar o parente, né, o ente para ser diagnosticado, para ser analisado, consultado? Existem uma série de exames que o senhor faz? Olha, a primeira coisa, Paula, também essa é uma pergunta muito importante. A primeira coisa não são tomografias, ressonâncias, esses exames diferenciados. É explorar a queixa clínica, seja do paciente, seja da família. Então, a primeira coisa é essa entrevista na anamnese com o paciente, com a família ou quem convive. Logicamente, daí, após a história, se faz um exame clínico geral, um exame neurológico, um exame psiquiátrico rápido, tudo isso em nível de uma consulta é possível fazer. E daí existe uma bateria de testes chamados cognitivos, que exploram a memória, a linguagem, a capacidade de execução, a imaginação, a capacidade de planejamento, a chamada função visoespacial, a imaginação e a adequação de alguma coisa abstrata no próprio ambiente. A partir daí você já tem a suspeita diagnóstica. Daí você pode fazer o diagnóstico diferencial, sim, através de exames laboratoriais, exames de sangue e exames de imagem, tomografia, ressonância, ou um exame chamado SPECT. Assim você faz o diagnóstico. Quando o caso é mais complexo no sentido de ficar dúvida, daí é muito prudente fazer o exame neuropsicológico, que é feito por um neuropsicólogo ou uma neuropsicóloga. Na verdade, a gente deveria fazer esse exame, se fosse possível, com todas as pessoas com queixas maiores de memória. No entanto, como há uma escassez desse profissional, ainda não é possível, em muitos casos, nós fazermos. Existe um benefício daquele paciente que procura mais precocemente uma orientação médica, que vamos dizer que o diagnóstico é feito mais cedo, que o diagnóstico já é feito no início da doença, ou isso não vai trazer grandes ganhos futuros para o paciente? Olha, é mais uma pergunta fundamental, porque, adiantando um pouco, embora a gente não tenha ainda um tratamento definitivo da doença, mas quanto mais cedo é o diagnóstico, mais a gente encontra o paciente numa boa situação, claro, a família numa situação de entender melhor. Então, é possível, através de intervenções, agir nesse paciente e, de certa forma, até desacelerar a doença, embora a gente não possa curar. Existe então, um tratamento, vamos dizer, que é positivo nesse sentido, então. Quer dizer, não tem cura, mas tem tratamento.
Com certeza, tanto um tratamento médico, clínico, que o médico vai especificar, utilizando até substâncias químicas, como um tratamento não químico, que a gente fala não farmacológico, com treinamento cognitivo, com treinamento da memória, com práticas de exercícios físicos, com melhora do desempenho geral do paciente. Então, o tratamento pode ser feito em qualquer fase, engloba uma parte química e uma parte não química, e tudo isso em conjunto levando ao benefício do paciente e de sua família. Manter o paciente em tratamento, ou no início do tratamento, ainda com suas ocupações, com suas atividades normais, porque as pessoas vão adquirindo uma certa idade e vão ficando um pouco mais alienadas da sociedade, das atividades, dos compromissos. Isso é prejudicial, doutor Paulo? É ideal que a pessoa continue com as suas atividades normais? Olha, é extremamente prejudicial para qualquer um de nós aposentar definitivamente. Logicamente, a aposentadoria existe por lei, deve ser procurada pelas pessoas, mas como uma mudança de fase de vida. Logicamente, com a continuidade ou no próprio emprego formal ou em alguma coisa voluntária, quando é possível, mas com empenho, com diligência, com garra, porque essa atividade permanente do cérebro humano é que vai abrindo circuitos novos, e quanto mais circuitos a gente abra, principalmente depois dos 60 anos, não que a gente não vá ter a doença, mas a gente pode postergar ou adiar o acometimento. Paulo Canineu, com uma experiência como geriatra já de quantos anos, doutor Paulo? Olha, de formado 37, agora especialmente dentro da geriatria, para valer com título de especialista, é o caso desde 92. Na sua experiência, doutor Paulo, como pode a família ajudar numa questão como essa? É importante, a gente dizia, do idoso continuar com suas atividades, pelo menos ter algumas obrigações, ter alguns comprometimentos, né, para que ele não fique se sentindo inútil, né, que é um problema enorme para qualquer pessoa. Como que a família age? Como que ela pode ajudar? E um tratamento, já vou aproveitar aqui minha pergunta, com um tratamento um pouco mais precoce, a família se beneficia disso? Olha, eu gosto dessa frase que eu ouço de quando em vez numa rádio, eu gosto muito de ouvir rádio, a família é o centro de tudo. Então, realmente, é a família que, muitas vezes, essa alteração leve de memória ou até de comportamento não é percebida pelo paciente, mas pela família. Então, é a família que deve convencer com o seu jeito próprio do indivíduo fazer uma consulta e uma revisão. E é a família que é o que apara todas as coisas que possam acontecer com os seus membros. Então, o interesse da família, a lucidez da família de se direcionar a procurar a origem de sintomas diferentes é muito importante. Não adianta a gente negar. A primeira luta de qualquer família, de qualquer pessoa, quando alguma coisa acontece, é tentar negar. Mas se a gente nega e antagoniza frontalmente a possibilidade de ter uma doença, a gente está piorando a própria situação. Então, a compreensão da família, o direcionamento é o mais importante. E realmente, num diagnóstico precoce, a família vai ser, juntamente com o paciente, beneficiada porque, fazendo o tratamento orientado, muito mais tempo, a família vai desfrutar daquele indivíduo que envelhece com uma doença, mas ainda mantendo a lucidez e o direcionamento de vida. Fazendo o tratamento adequado e acompanhando esse paciente. Juntamente com todas as intervenções, a presença da família é tudo. Existem fatores que consideramos de risco para uma pessoa ter mais possibilidades de adquirir o Alzheimer? Existem fatores de risco e fatores protetores.
Hoje em dia é importante a gente considerá-los porque é aí que é a intervenção. Como a gente não tem medicamentos diretamente direcionados a interromper a doença, a cortar a doença, a curar a doença, então é no tratamento desses fatores de risco. E hoje os fatores de risco para a doença de Alzheimer são os mesmos fatores de risco para a doença cardiovascular e cerebrovascular, para infarto ou para derrame. Então é a pressão alta, é o diabetes, o distúrbio de colesterol, é o distúrbio, é a chamada síndrome metabólica, é a vida sedentária, é a obesidade, então é o tabagismo, é o próprio uso indevido do álcool. Então todos esses são fatores de risco. Quanto mais cedo a gente diagnosticá-los e cortá-los, mais a gente está beneficiando o cérebro do indivíduo. Então, realmente é possível a gente até falar em prevenção de doença de Alzheimer quando a gente detecta esses fatores de risco numa pessoa de meia idade e é a fase onde a gente ainda tem tempo de controlá-los, de estimular o indivíduo a fazer um exercício adequado, direcionado e de mudança de ritmo de vida, nós estaremos postergando a possibilidade do indivíduo ter uma demência. E algumas coisas eu já ouvi dizer, por exemplo, fazer palavras cruzadas é bom porque estimula, a leitura é bom. Esse tipo de, vamos dizer, de exercício neurológico, realmente ele agrega alguma vantagem, algum valor? Olha, há 2 ou 3 anos atrás, pela primeira vez num congresso médico, foi demonstrado que fazer palavras cruzadas realmente é algo positivo. Principalmente se você aprende palavras e coloca no seu vocabulário. Daí melhor ainda. Então, as atividades cognitivas que estimulam a cognição, que é a capacidade de pensar, de raciocinar, de usar a abstração, de julgar, de executar. Então, tudo que leva a um exercício dessas funções está protegendo o cérebro. Até um certo jogo, então, que os idosos gostam de jogar, até pode ajudar. Então, olha, de repente, até o próprio jogo de baralho, algumas coisas que são práticas de grande parte de pessoas idosas também, é saudável para o indivíduo que ele tenha uma meta, que ele raciocine, que ele enfrente diversidades de situações, mesmo que sejam pequenas, entende? Então, a atividade cognitiva é muito importante, mas também a atividade física. Hoje a gente sabe que a atividade física regular, pelo menos 20 minutos no mínimo de caminhada 4 vezes por semana, a continuidade e a repetitividade disso pode estimular a produção de fatores cerebrais que protegem a memória. Então, é importante a atividade cognitiva? Mas é importante a atividade física. Agora, tudo isso mais importante ainda se o indivíduo tem uma atividade social, que se ele está de bem com a vida, se ele se relaciona com as pessoas, com os vizinhos, com o mundo de maneira geral. Claro. Uma das piores coisas para qualquer pessoa, e também em relação à demência, à doença de Alzheimer, é o isolamento social. Com certeza, e no mundo de hoje, com todo mundo tão ocupado, com as pessoas morando em cidades diferentes, às vezes, do que os pais, é um problema que a gente tem que prestar um pouco de atenção nos nossos idosos, parentes Com mais certeza, idosos. em todas as idades. Essa doença, doutor Paulo, ela evolui muito rapidamente ou com o tratamento o senhor disse que conseguem retardar um pouco as piores características da doença, mas ela pode chegar a um nível onde o paciente perde realmente toda a noção, perde a noção da realidade? É uma doença descrita crônico-degenerativa e é uma doença longa. Didaticamente, ela é dividida em fase leve, moderada e avançada. Fase leve, onde há a queixa da memória, que vai se acentuando e começam a haver alterações de comportamento, principalmente ansiedade, sintomas depressivos ou de apatia, de desinteresse, juntamente com as alterações da funcionalidade. O indivíduo vai desaprendendo
o que sabia antes. Isso dura em torno de 5 anos. Depois ela entra numa fase chamada moderada, onde essa situação cresce e o indivíduo pode ter alucinações, delírios, inquietude. Nem todos os pacientes ficam agitados, isso não é privilégio da doença de Alzheimer. Há aqueles que ficam, o contrário disso, é totalmente apático. E o comprometimento funcional é muito maior. Ele vai ficando mais rígido, com menos possibilidade de movimentação. E essa fase também dura em torno de 5 anos. E depois ele entra numa fase avançada, onde ele vai perdendo até a capacidade de falar, a capacidade de se expressar. Logicamente, a memória já não existe, o indivíduo vai ficando cada vez mais rígido, com problemas de controle da urina, das fezes e, logicamente, de todo o comportamento, podendo entrar numa fase de imobilidade, cada vez mais com dificuldade de deambulação, ficando só sentado, só deitado, e esta fase também é bastante variável. Então, a gente sabe que o indivíduo acometido pela doença de Alzheimer, desde o seu diagnóstico até o final de vida, ele pode durar de 10 a 15 anos, às vezes até mais. Menos quando existe alguma intercorrência mais grave, do tipo de um derrame, do tipo de uma broncopneumonia muito intensa, uma insuficiência renal, um infarto. Isso é possível eles terem também. Mas, em geral, é em torno de 10 a 15 anos. Até porque, vamos dizer, o paciente ele é tratado só pelo geriatra ou é um acompanhamento que pode ser feito multidisciplinarmente, vamos dizer, por um psiquiatra, por um neurologista? Existe essa conversa entre os médicos? Porque o idoso eu vejo na minha casa, a gente tem o cardiologista, o neurologista e assim a gente vai com várias especialidades às vezes. Olha, o melhor médico para cuidar de um paciente com doença de Alzheimer é aquele que se interessa pela doença e aprende cada vez mais sobre a doença. Então, o neurologista, o psiquiatra, o geriatra. E realmente ele nunca trabalha sozinho, mas dentro de uma equipe multi ou interdisciplinar. E realmente os cuidados vão variando dependendo da situação. À medida que a doença evolui, daí muito mais entra a atividade clínica para controlar as complicações. Certo. Então, a noção mais importante, quando é possível, é ter essa interdisciplinaridade envolvida. E depende muito das pessoas que formam essa equipe de conhecerem cada vez mais o paciente, a doença, a família, o ambiente onde ele vive, mas especialmente dando uma grande cobertura ao cuidador. Que pode ser eu ia perguntar para você, as pessoas que cuidam, elas também acabam sofrendo, ficam um pouco tensas às vezes, porque é complicado o tratamento, não é? Olha, até existe a expressão a cruz do cuidador, né? Porque realmente as pessoas vão se sobrecarregando, principalmente quando isso pode ocorrer, ficam isoladas, sem grande cobertura do resto da família. Exato. Ou da própria ciência. O cuidador pode ser tanto familiar, em geral uma filha, uma nora, em geral as mulheres, né, que têm essa vocação maior de cuidar. Ou pode ser um cuidador profissional, que é aqueles contratados e que muitos deles são excelentes. Isso é uma preocupação nossa da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, de cada vez mais direcionar cursos e preparo dessas pessoas, para que, independentemente da sua origem, que aprendam, tenham técnicas apuradas para cuidar desses pacientes que envelhecem com doença. Obrigada, Paulo. Essas explicações que nós tivemos hoje aqui com o Dr. Paulo, que é uma pessoa maravilhosa, além de um profissional muito bem formado, muito conceituado na nossa cidade, é uma pessoa de extremo carinho da gente aqui. Paulo, muito obrigada pela sua presença, ele que é super ocupado, nos abriu esse momento para esse esclarecimento, que a gente tenha mais cuidado com os nossos idosos, sempre motivando-os, mantendo-os com as suas atividades, que esse é o
vamos dizer assim, o benefício e o retorno que a gente pode dar àqueles que nos fizeram parte da nossa vida durante tantos anos. Muito obrigada, Dr. Paulo. Paulo, eu agradeço, e especialmente a Fundação Baldino do Amaral, Jornal Cruzeiro do Sul, a TV Com. E eu encerro falando só uma frase que é da minha infância e adolescência, quando eu ouvia a Rádio Tupi e o jornalista Corifeu de Azevedo Marques. E ele recomendava o seguinte: o homem bem informado tem maiores possibilidades na vida. Então, a informação é fonte de riqueza e de prestação de serviço. Muito obrigado. E obrigada a vocês aí de casa com mais uma edição do nosso programa Viva com Mais Saúde. Até o próximo programa.